clima no mundo das lutas é de puro choque. E como sempre, a internet não vai perdoar. O que ontem deveria ter sido a consolidação de Ilia Topuria como um dos maiores nomes da história do MMA e da divisão do peso leve, simplesmente virou a maior zebra da história das disputas de cinturão. A única que eu consigo lembrar que chegou tão perto assim no passado recente foi quando Sean Strickland venceu Israel Adesanya. Realmente o Strickland era zebra na época de 5,50-1, enquanto o Gate ontem era zebra na proporção de quase 6-1. Me deixa um pouco de cabelo em pé nessa história são as narrativas que os fãs, principalmente aqueles que são muito astutos atrás de um teclado, estão inventando para poder justificar uma derrota tão inesperada como a que foi. Olá, eu sou Rafael Oliveira e vem comigo para a resenha de hoje. Depois da luta ontem, eu fui começar a produzir os meus conteúdos lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu peço que você me siga lá, peço que você acompanhe os shorts aqui do canal e peço também que você continue acompanhando as resenhas diárias que eu tô soltando por aqui. Mas eu comecei a produzir os meus conteúdos e um dos vídeos que viralizou foi os melhores momentos entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. Esse vídeo, em poucas horas, menos de 24 horas depois do seu lançamento, já atingiu cerca de 200 mil views na plataforma. Quando você abre os comentários desse vídeo, você encontra uma enxurrada de comentários dizendo que a luta foi armada, de que a luta foi vendida, de que não se dá para confiar no resultado ou na legitimidade do resultado que nós vimos ontem. Muita gente dizendo que é impossível o Ilia Topuria, que nas últimas 3 lutas simplesmente encostou em lendas como Holloway, Volkanovski e Charles, pudesse ter tido uma performance tão atônita e até um pouco burra ontem. Se for lembrar, o Topuria simplesmente derrubou o Volkanovski no início do segundo round, na sua luta no início de 2024. Depois, em outubro de 2024, ele vence o Max Holloway já no terceiro round, depois de castigá-lo demais e também de sofrer castigo. E contra o Charles do Bronx, aí acho que foi a noite mais terrível para a história dos fãs brasileiros de MMA, quando o Topuria simplesmente encostou com um direto e um cruzado e o Charles caiu. Quando você imaginava que a unificação do título iria ser entre Topuria, um cara que mata, é o El Matador, e o Justin Gaethje, que vem há 10 anos somente travando guerras contra grandes nomes da divisão dos pesos leves, você pensava que o resultado era até meio que previsível. É diferente do main event entre Poatan e Gane, por exemplo, que está numa outra conjuntura, num outro conjunto de ideias, e que você meio que previa o resultado. E infelizmente não era o resultado que a gente queria. Sobre o Topuria e o Gaethje, eram poucas pessoas que davam talvez uma pequena chance para o Gaethje, visto também a sua performance contra o Paddy Pimblett. O Paddy Pimblett, que é um grappler, acertou tanto soco limpo no Gaethje, apesar de ter perdido a luta, que a gente assistindo aquilo no início do ano pensava, cara, se o Topuria acertar um direto desse, um cruzado desse, acabou pro Gaethje. Só que o que a gente viu foi exatamente o contrário. E pra ser sincero, eu discordo desses fãs que acham que a luta estava comprada, que a luta estava vendida, que o Gaethje estava lutando na Casa Branca e eles precisavam que um americano saísse como o grande cara da noite. Sinceramente, pra mim não faz sentido. Tanto quanto difícil pensar que estava scriptado o Topuria sair completamente desfigurado como ele saiu. Eu acho que é bizarro isso. Não é script, meus queridos. É simplesmente MMA. O que torna esse esporte mais apaixonante todos os dias é justamente essa imprevisibilidade. Para que era zebra na proporção de 6-1 contra outro que enfileirou 3 dos maiores nomes da história recente do MMA. Sinceramente, a conta parecia fechar, mas não fechou. O concurso de macheza, o gás, o tamanho, o físico, a densidade óssea, você pode encontrar diversas desculpas para poder tentar justificar ou confirmar essa derrota que o Topuria sofreu frente ao Gaethje. Sinceramente, eu acho que a mais indicada entre elas é justamente os componentes físicos de cada um. Sinceramente, a diferença de envergadura não era tão grande. O Topuria tem 1,75 de envergadura e o Gaethje 1,78. Mas a diferença de altura, um com 1,80 e o outro com 1,70, eu acho que ficou meio claro o porquê existem divisões de peso dentro do esporte. Mas você pode pensar, pô, não faz sentido isso que você está falando. O Topuria venceu o Charles. O Charles, antes de finalizar o Justin Gaethje, deu um knockdown. A gente tem que lembrar que o Charles, no início da sua carreira, lutava como peso pena. O Topuria chegou a cogitar, quando lutava no Brave, descer para peso galo. E o Gaethje, meus amigos, no wrestling colegial e no wrestling universitário, chegou a lutar de meio médio, ou seja, 77 quilos.
E você pode pensar, pô, o Gate também na pesagem estava extremamente depletado. Você via ele na luta, a sola do pé dele amarelo, de tanto peso que ele teve que cortar, de tanto que ele teve que desidratar. Mas ainda assim, reidratado e entre muitas aspas saudável, era óbvio que o físico iria cobrar o seu preço. Você pode até pensar também, poxa, mas o Ilia Topuria quase finalizou no segundo round, ele quase encerrou a luta no segundo round. E sim, esse segundo round determinou o resultado da luta. Você pode achar que foi o físico, como eu já te apresentei em um argumento. Você pode achar que foi o cansaço do Topuria que fez com que ele desacelerasse no terceiro e no quarto round e aí ele tivesse as vistas e os ossos orbitais da face todos quebrados. Há também que pode ter sido mais mérito do Gate do que demérito do Topuria. Você pode achar que o Ilia Topuria subestimou o Gate. Meus amigos, vocês podem achar tudo, menos que essa luta foi comprada. Então sim, na minha opinião, é apenas conspiração, são apenas teorias conspiracionistas do famoso fã frustrado que perdeu a sua aposta, que perdeu a sua bet na noite de ontem. Amigo, o que você achou do resultado dessa luta? O que você achou do resultado como um todo do UFC Casabranca ontem? Me diga aqui nos comentários. Peço para que você passe no Instagram, peço para que você passe nos shorts aqui também, dê uma olhada no conteúdo que eu estou produzindo e postando por esses lugares que eu tenho certeza que você vai gostar. Siga, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário para interagir aqui. E é isso. Valeu!